Você quer saber o que essa lesma marinha pode te ensinar sobre terapia? Sobre como criamos nossos medos, nossos traumas e como podemos tratá-los? Melhor ainda, quer saber como isso se relaciona com o fato de que todo terapeuta deveria dominar profundamente as neurociências? Então vem comigo que eu vou te explicar isso nos próximos minutos. Você quer conseguir gerar resultados melhores e mais rápidos com seus pacientes? Quer saber psicoeducar seus pacientes de uma forma totalmente nova e eficiente, que faça eles ganharem autonomia na mudança e entender de fato o que está acontecendo com eles? Quer parar de ficar perdido quando falam sobre neurociências e entender com profundidade como o cérebro funciona? E é claro, ser mais reconhecido, valorizado e bem remunerado pelo seu trabalho. Essa não é a primeira vez que você busca por neurociências, né? Agora me responde uma coisa. Quando vai ser a sua vez de dominar o entendimento do cérebro com profundidade? Olha, ficar vendo um monte de conteúdo solto por aí não vai te tornar um neurocientista. Mas eu te garanto que quando você assistir esse vídeo até o final, você terá entendido como utilizar o entendimento do cérebro para potencializar muito as suas práticas. O que tem permitido que um grupo seleto de terapeutas sejam altamente requisitados pelo seu trabalho. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Lucas Kane, eu sou biólogo neurocientista formado e pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também sou um dos terapeutas mais avaliados do mundo pelos meus resultados com práticas baseadas em evidências científicas. Durante a minha graduação em biologia, eu tive contato com algumas palestras na UFMG que me fizeram ficar apaixonado pela psicologia, pelo autoconhecimento. Eu comecei a me formar em diversos cursos livres sobre psicologia e ferramentas terapêuticas. Agora, o que eu me surpreendi foi que o conhecimento prévio que eu tinha sobre a biologia humana começou a casar muito com esses novos conhecimentos que eu havia adquirido, principalmente quando eu estudava sobre o cérebro humano. Eu resolvi então aprofundar em neurociências e fazer uma pós-graduação na área. Mas quando eu conversava com outros terapeutas sobre o tema, eu percebia o quão defasado eram seus conhecimentos sobre neurociência. Isso para mim não fazia sentido nenhum. Era como um cardiologista não estudar sobre o coração. Afinal, o cérebro deveria ser o maior objeto de estudo de todo terapeuta, porque é ali que está todo o hardware da nossa programação. É como um programador não entender nada sobre computação. Não faz sentido. Eu escutei muitos absurdos nesse meio tempo. Uma vez um terapeuta me disse que ele não precisava estudar sobre o cérebro, porque bastava ele aplicar uma terapia que funcionasse. Aí eu respondi, ok, então um cirurgião cardíaco não precisa estudar sobre o coração, ele só precisa aprender a utilizar um bisturi. A mesma lógica se aplica. Olha, as poucas vezes que eu vi algum terapeuta falando sobre neurociências, era só pseudociência. Afinal, tá cheio de falso neurocientista por aí, pregando abobrinha sem evidência científica nenhuma, ou até que já foram desconstruídas pela ciência. Mas se os artigos e as evidências não eram suficientes para convencer as pessoas de que dominar neurociências era imprescindível, no mínimo, eles começaram a ficar surpresos com os resultados que eu tinha com os meus pacientes. Dá uma olhadinha em alguns dos depoimentos que os próprios pacientes deixaram nas minhas redes. Como a Ana Paula, que falou aqui, olha, Lucas é muito profissional, comprometido e passa muita confiança ao paciente. Por que eles sentem essa confiança? O entendimento das neurociências tem um grande papel nisso. Ela falou aqui, ó, os resultados começam a aparecer nas primeiras sessões e nos ajudam a enfrentar diferentes questões. Nas primeiras sessões, pessoal, eu sempre trabalho com práticas baseadas em evidências, mas são terapias breves, tá bom? O Hermano falou aqui, ó, muito bom, fiz a primeira sessão em junho e logo nos primeiros dias já vi um resultado enorme. Lucas é muito bom no que faz, recomendo demais. Thiago Filemon falou, olha, Lucas é um excelente profissional, todo o processo foi bem tranquilo, os resultados foram incríveis e desde a primeira sessão. Recomendo para qualquer pessoa que deseja alcançar seus objetivos e metas, realmente o trabalho dele funciona. O Alexander falou, olha, excelente profissional, primeira sessão já tive uma melhora de 95%. Recomendo de olhos fechados. Imagina, pessoal, poder gerar resultados tão rápidos e tão expressivos assim na vida das pessoas. Primeira sessão, uma melhora de 95% é algo que normalmente é muito difícil de se alcançar. Mas esses depoimentos eles estão disponíveis para qualquer pessoa ver, são depoimentos reais, de pacientes reais. E obviamente isso começou a chamar a atenção das pessoas. Percebendo o resultado que os meus pacientes tinham, quando eu somava o conhecimento das neurociências às minhas práticas, somado ao fato de que estava bem claro que a grande maior parte dos terapeutas não tinha esse domínio, ficou claro para mim que alguma mudança precisava acontecer no universo das psicoterapias. Alguém precisava ensinar neurociências do zero.
de forma com que todo terapeuta pudesse dominar profundamente o entendimento do cérebro. Foi aí que eu resolvi entrar nessa empreitada e formei mais de 2.000 terapeutas em neurociências do básico ao avançado. E aí tivemos a maior prova da importância desse entendimento. A quantidade de feedbacks positivos que eu tive dos alunos foi algo surreal. Tanto que eu comecei a ser convidado para palestras, podcasts, programas de rádio, de televisão, universidades, enfim. Isso é porque as pessoas estavam entendendo que dominar as neurociências é um diferencial enorme na vida do terapeuta. Eu percebi ali que a culpa não era dos terapeutas, e sim das instituições, que muitas vezes não ensinam o que deveria ser básico para qualquer terapeuta. Tá cheio de cursinho fuleiro de fim de semana que te ensina a ser um terapeuta em um fim de semana, mas não ensina o mínimo sobre como o ser humano funciona. Convenhamos, nem na faculdade de psicologia a gente aprende muita coisa sobre isso. No máximo uma anatomia básica, algo um pouquinho mais aplicado, mas tudo muito superficial. Sabe por quê? Durante anos, as pessoas te ensinaram um monte de teoria sobre a mente. Disseram que o terapeuta poderia simplesmente escolher a abordagem que ele melhor se identifica, e o que importa é dar resultado. Se você tá achando que tá dando resultado, tá tudo certo. Bom, mentiram pra você. Não é assim que a área da saúde funciona. E se você é terapeuta, você trabalha com a saúde das pessoas, a saúde mental, que é tão importante quanto a nossa saúde orgânica, fisiológica. Tudo uma coisa só, mas a gente separa de forma didática, né? Você achar que algo dá resultado sem aquilo ter sido evidenciado em ensaios clínicos randomizados, em meta-análises, é puro viés de confirmação. Eu sei que é duro falar sobre isso, mas as neurociências transformaram a psicologia. E se você não domina sobre o assunto, você está com conhecimento defasado. Não dá para fugir mais desse fato. A maioria dos cursos que formam terapeutas ensinam várias teorias sobre a mente super interessantes. São bem didáticas, super palatáveis, faz até a gente ficar com a impressão que é tudo muito simples, prático e muito bonitinho. Bom, não é que esse conhecimento ele seja inútil. Entender a construção do entendimento da mente é super relevante e pode até servir como base em alguns momentos. Mas hoje, nós podemos entender boa parte daquilo que antigamente era atribuído a questões filosóficas sob a luz das neurociências, do entendimento do cérebro e do sistema nervoso. E com isso podemos entender com base em evidências como as patologias são originadas e como podemos tratá-las. Lembra que eu mencionei essa lesma aqui no início do vídeo? Essa lesma marinha se chama Aplysia californica. É um molusco gastrópode, eu não vou entrar muito na taxonomia do bicho aqui, senão o biólogo empolga, mas fato é que ele possui um sistema nervoso muito simples. E organismos simples são excelentes objetos de estudo para depois nós trazermos isso para o ser humano. E foi essa sacada que o Eric Kandel, autor de um dos principais livros utilizados em graduação e pós-graduação em neurociências, chamado Princípios de Neurociências, teve lá atrás. Kandel ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2000, pelas suas descobertas envolvendo a transmissão de sinais entre células nervosas. O que ele fazia era o seguinte: ele ia lá e metia o dedão nas guelras ou no sifão dessa lesma marinha e naturalmente o bicho tinha ali uma resposta instintiva de defesa, retraindo essas estruturas. Até aí tudo bem. Mas Kandel, só para sacanear, começou a estimular repetidamente aquelas estruturas. Então ele ficava metendo o dedão lá uma vez, duas vezes, três vezes, repetidas vezes, sem parar, até que chegou no momento que eles perceberam que aquela retração das guelras do sifão começou a ser reduzida. Ou seja, de tanto estimular aquelas estruturas, começou a haver uma resposta reduzida daquela retração. Eles chamaram isso de habituação. Em contrapartida, se o Kandel estimulasse aquelas regiões com muita intensidade, gerando algum tipo de estímulo nocivo, com dor, aí depois se observava um aumento na retração dessas estruturas. Isso foi chamado de sensibilização. Esses termos são bem conhecidos na psicologia, não é? Habituação, sensibilização, dessensibilização, mas aqui nós vamos entender isso para as neurociências. Ao estudar isso a nível neuronal, o organismo era mesmo muito simples. Vem comigo que eu vou te explicar lá no meu flipchart. O que acontecia era o seguinte: de fato era um organismo muito simples, então eles conseguiam observar um único neurônio sensitivo se comunicando com um único neurônio motor. Ou seja, o neurônio sensitivo é aquele que recebe informação sensorial, do toque, da pressão,
Já o neurônio motor é aquele que gera uma resposta motora, da retração, por exemplo, a contração das estruturas, o mecanismo de defesa. Então, no momento que o Candel tá lá metendo o dedão nas brânquias, no sifão do bicho, o neurônio sensorial está captando essa informação e se comunica diretamente com o neurônio motor para poder gerar a resposta de defesa, a resposta motora, tá? Um organismo muito simples, não tem vias neurais complexas, então muito didático para a gente poder estudar e depois trazer isso para o ser humano com um sistema nervoso mais complexo. Agora, o que a gente tem que observar aqui é que no primeiro momento, originalmente, este neurônio sensitivo, ele possui 2 pontos de contato com esse neurônio motor. Então, o neurônio sensitivo que recebeu informação, ele manda a informação para o neurônio motor a partir de 2 pontos de contato. No processo de habituação, em que o Candel está lá estimulando, repetidas vezes aquela estrutura, o que se observava era uma perda de um desses pontos de contato. Então, passava a existir apenas um ponto de contato, por exemplo. A partir daí, a resposta era reduzida, porque agora você tem uma única estrutura que está se comunicando aqui com o neurônio motor. Em contrapartida, quando aconteceu o processo de sensibilização, que era aquele toque acompanhado de dor, de algum estímulo nocivo, aí já se observava justamente um aumento, um novo ponto de contato sendo originado. Olha só que coisa mais impressionante que eles conseguiam ver naquele processo. A partir do processo de habituação ou de sensibilização, esse neurônio mudava sua morfologia, sua estrutura, para poder ou reduzir os pontos de contato ou criar novos pontos de contato. E isso tudo a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então vamos voltar para lá. O que Candel estava mostrando era o processo de neuroplasticidade. Guardem essa palavra. A neuroplasticidade é a base de toda a psicologia, mesmo que muitas pessoas nem saibam disso. Sem neuroplasticidade, não haveria sentido em existir terapia. Na verdade, nem existiriam psicopatologias, porque nós sabemos que a psicopatologia é uma somatória de fatores genéticos, hereditários, mas com também as vivências, com fatores ambientais que levam ao desenvolvimento daqueles sintomas. E isso só acontece porque o sistema nervoso é plástico. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, se moldar, se modificar perante as nossas experiências, nossos traumas, nossas vivências, e até mesmo diante da terapia. É esse entendimento que vai te fazer compreender profundamente o que acontece em cada quadro que seu paciente traz, como cada problema surge na vida do seu paciente e como dessensibilizá-los pela raiz. Muito doido, né? E eu acho isso muito doido. Mas vamos lá. Ao começar a ver o processo de mudança a partir da ideia da neuroplasticidade, o jogo todo mundo. É como se pudéssemos eliminar um pouco daquela subjetividade que tanto complica a vida do terapeuta e começássemos a enxergar tudo de forma mais clara, entender o que está acontecendo com o paciente e o que ele precisa de fato. Pra você não ficar só acreditando no que eu estou falando da minha prática clínica, eu vou ler alguns depoimentos de alunos meus que também colocaram isso à prova. Como o Evandro, que falou aqui, ó: boa tarde, acompanhei todo o curso de neurociência do Lucas, fiz todos os testes das 3 fases que foram propostas, realmente aprendi muito com esse curso. Foi de grande valia adquirir esse conhecimento para cada vez mais aprimorar o segmento que venho querendo colocar em prática. Sou bem grato pelo conteúdo e por sua dedicação por todos nós. A Rosângela falou aqui: olha, Lucas Kenny é meu professor de neurociência, posso afirmar que ele tem o dom da didática. O curso é sucinto, porém abrangente, mesmo com termos e palavras tão complexas, e é complexo mesmo, tá? É tranquilo para aprender e entender como funcionam nossos sistemas. Sou muito grato por ter nossos caminhos cruzados, poder conhecê-lo, ter aprendido muito, isso só agrega aos meus atendimentos. A Cíntia, que falou aqui: olha, o curso que fiz de neurociência foi muito além das minhas expectativas. Na época eu estava fazendo em paralelo o curso de formação em psicanálise e o curso só veio para somar ainda mais aprendizado, um verdadeiro aprimoramento no ensino da mente humana. E muitos outros feedbacks vocês podem ver aqui no site mesmo. O pessoal falando que realmente esse conteúdo, esse conhecimento aprimorou muito a prática clínica deles, fez todo sentido e agregou muito valor aos seus atendimentos. Agora, sabe o que é mais louco? É que quando eu comecei a ensinar neurociência, eu imaginei que eu estava simplesmente tornando o mundo um lugar melhor. Afinal, os terapeutas poderiam aplicar práticas mais eficientes, ajudar mais pessoas. Existia uma questão de querer gerar uma transformação no mundo. Mas, muito além da missão nobre de ajudar as pessoas, meus alunos começaram a relatar
que ter colocado esse conhecimento de neurociências em prática os ajudaram a ter muito mais reconhecimento, valorização no trabalho deles e assim puderam começar não só a ter a agenda mais cheia, como também cobrar mais pelas suas consultas, ou seja, ser melhor remunerado. É claro que o foco aqui é falar sobre ciência, mas vamos fazer uma pausa aqui e só imagina por alguns instantes como seria a realidade de ter confiança para atender qualquer tipo de quadro com eficiência, dominando uma ferramenta tão poderosa que você se sente realizado em ajudar pessoas todos os dias com um trabalho verdadeiramente eficaz. É altamente valorizado, pode cobrar mais pela sua consulta e pode escolher se você vai ficar com a agenda cheia e ganhar muito dinheiro com isso, ou atender menos pessoas e aproveitar mais o tempo com a família, aproveitar o seu dia, viajar, realizar os seus sonhos. Enfim, nada mais justo do que receber bem por um trabalho de excelência e poder desfrutar disso. Hoje eu vivo essa realidade. A minha agenda está sempre cheia. Não só de atendimentos, mas de aulas, palestras, cursos, podcasts. Mas eu também não me mato de trabalhar. Sempre tiro um tempo para poder ficar com a família, sair, jogar, viajar. Esse ano mesmo eu já visitei a Argentina, Uruguai, a Inglaterra, a Irlanda e a França. Foi lá em Paris, inclusive, que eu pedi a minha agora noiva em casamento. E eu sei que eu só cheguei aonde eu cheguei por causa do conhecimento aprofundado em neurociências. Pensando em fazer você viver a mesma realidade que eu criei o curso de neurociências para terapeutas. Levou tempo para desenvolver um curso que fosse ao mesmo tempo didático e muito completo. Foi necessário muito estudo, investimento financeiro, dedicação e suor para criarmos o melhor conteúdo possível. Mas valeu muito a pena. E passaria por tudo isso mais uma vez, se fosse necessário para entregar a você o único curso de neurociências que você precisará enquanto terapeuta. Imagine poder economizar tempo, dinheiro e todo o desgaste mental que você teria procurando conteúdo de neurociências, desencontrado por aí, muitos deles sem embasamento científico nenhum e só te deixam frustrado porque você não entende nada do que está sendo falado ali. E mesmo que você resolvesse fazer, quem sabe, uma pós-graduação na área, assim como eu fiz, o que você levaria anos para aprender, eu vou te ensinar em poucas semanas, porque eu filtrei só aquilo que é relevante para a prática do terapeuta. Assim você pode aprender neurociências sem ter que pagar valores exorbitantes ou se matar de estudar vários conteúdos e alguns deles que você nem vai utilizar. Agora, antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao curso de neurociências para terapeutas e ter acesso a um conteúdo que vai mudar completamente a sua história enquanto terapeuta? É claro que não dá para te mostrar tudo, mas dá uma olhada em algumas das coisas que você vai ter dentro do curso. Ao adentrar na plataforma do curso, você terá todos os módulos dispostos aqui do lado esquerdo, tudo de forma muito didática, tá? Se tiver qualquer dificuldade é só acionar nossa equipe, em que primeiramente teremos o módulo introdutório, em que você vai entender o que é esse curso e para quem é. Não só teremos as boas-vindas, como também por que aprender neurociências, como aplicar esse conhecimento em minha prática clínica, como ter melhor reconhecimento e remuneração a partir deste conhecimento. Ou seja, de cara, você já vai entender muito além da teoria como utilizar isso na prática. Teremos a apostila do curso em PDF, em que você vai poder ter todo o conteúdo ali para poder rever sempre que você quiser. Em seguida, entraremos com a introdução às neurociências e neurobiologia. Vamos falar desde a história, o funcionamento do neurônio, as outras células do sistema nervoso, como que os neurônios se comunicam, qual que é a sinalização eletroquímica que eles utilizam. Tudo da forma mais didática possível para que qualquer pessoa consiga entender mesmo os conteúdos mais complexos. E então entraremos em neuroplasticidade. Em seguida, teremos um módulo sobre neuroanatomia, em que você vai entender desde a divisão anatômica, o tronco encefálico e todas as subdivisões do cérebro, tudo de uma forma muito visual, como a gente tem mostrado aqui neste vídeo, ou seja, você vai entender não só as funções básicas, como localizar cada estrutura, como nomeá-las, para que qualquer conhecimento sobre neurociência daí para frente fique muito mais fácil de você entender. E então começamos a entrar na parte mais aplicada, em neurofisiologia. Vamos entender vários conteúdos importantes para o terapeuta, desde fisiologia das emoções, a formação de memórias, condicionamentos, a neurociência do sono, como é que o sistema nervoso se comunica com a nossa alimentação e muito mais. Então entraremos finalmente em transtornos e psicopatologias, em que você vai entender desde transtornos de ansiedade, depressão, vícios, dor, enfim, vários quadros diferentes comuns no trabalho do terapeuta. Você vai entender à luz das neurociências a partir de agora. No módulo 7 teremos até mesmo
as intervenções clínicas. Vamos falar sobre psicofarmacologia, como que os medicamentos funcionam, algumas ferramentas terapêuticas muito interessantes e até mesmo uma aula bônus sobre práticas baseadas em evidências, tá? Então basta você apertar na aula que você quer assistir e abrirá então com todo o conteúdo que você precisa. Temos alguns bônus exclusivos também que somente eles somados valeriam mais do que o que você vai pagar neste curso. As aulas ao vivo, em que nós teremos então sempre lives em que você vai poder interagir diretamente com o professor, com outros alunos, tirar suas dúvidas, tá? Teremos um módulo com um PDF, um checklist sobre tudo o que você precisa para aprender a controlar a ansiedade. É um e-book altamente aplicável para você ensinar ao seu paciente sobre o que ele precisa para poder controlar a ansiedade, tudo com base em ciência, em neurociências também. Além de, claro, a certificação do curso que você recebe ao terminar os módulos base, e vai aparecer aqui do lado direito superior um íconezinho para que você possa acessar a sua certificação, colocar ali nas suas redes sociais, no seu consultório e ganhar mais autoridade no assunto. Você será levado para uma página segura e protegida, onde você vai colocar os seus dados e assim que finalizar, em até 5 minutos, você receberá no seu e-mail o acesso ao curso de Neurociências para Terapeutas. Ah, Lucas, mas será que é isso tudo mesmo que você está falando e tudo mais? Faz o seguinte, eu vou te dar uma garantia incondicional. Vai lá, se inscreve sem medo, assiste às aulas. Se em até 7 dias você não ficar convencido que esse conteúdo vai mudar a sua vida, o que é muito difícil, você pode solicitar os reembolsos que eu te devolvo todo o seu dinheiro. E você ainda pode ficar com os PDFs baixados no seu computador. Afinal, eu não vou ficar te mandando mensagem no celular lá e cobrando, ó, fulano, você já apagou o arquivo aí do seu PC? Não tem jeito. Então, o risco fica todo comigo. Só que você precisa agir agora. Porque nós damos sempre uma atenção individualizada para cada aluno, então as vagas são limitadíssimas. E essa decisão não é difícil de tomar, para falar bem a verdade, né? Só precisa parar e pensar como vai ser a sua vida quando você dominar as neurociências com profundidade, aplicar isso em cada atendimento e se tornar uma referência em saúde mental baseada em evidências. Clique aqui agora e se inscreva no Neurociências para Terapeutas. Aqueles que já estão se inscrevendo estão aprendendo um método único e impressionando as pessoas ao seu redor com os resultados surpreendentes que já tiveram. Alguns deles já estão até ensinando neurociências em suas redes sociais e já até criando seus próprios infoprodutos. Agora, entenda que as coisas não mudam para mim se você não se inscrever. Não é querendo ser arrogante, mas é que eu já tenho a minha agenda cheia, a demanda muito alta pelo atendimento individual. Eu vou continuar vendendo a minha terapia para os meus clientes, guiando eles e curtindo a liberdade que isso me traz. No entanto, sem o curso de Neurociências para Terapeutas, é bem possível que você continue sem conseguir gerar resultado com seus pacientes, ficando perdido toda vez que alguém fala sobre neurociências por aí, sendo pouco reconhecido, pouco valorizado, mal remunerado, enfim. Eu sei que isso é meio duro de falar, mas você precisa concordar comigo que isso é verdade. Um padrão que eu percebi nas pessoas que têm os resultados mais surpreendentes é que elas sabem tomar decisões rápidas em momentos decisivos. A decisão está com você agora. Eu estou estendendo a minha mão e eu espero que você a segure nesse momento. Vamos juntos revolucionar o universo das psicoterapias. Vem fazer parte dessa comunidade seleta de terapeutas que vão fazer história com práticas baseadas em evidências científicas. Conto com você, terapeuta!